Senhor. Capítulo de número 16 do primeiro livro de Samuel, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita. Dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo-o, Saul me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O último versículo que eu gostaria de ler, os últimos dois versículos, é o 12 e o 13. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, amados? Por favor, tome o seu assento em nome de Jesus e vamos ouvir a palavra de Deus. Uma determinada ilustração que me chamou muita atenção é a ilustração de duas senhoras. Uma delas era uma senhora muito rica, que tinha uma mansão, uma casa grande, com muitos quartos, com muito dinheiro, com muitas pessoas servindo ela. Do lado da casa dela, nós sabemos que, infelizmente, existe essa discrepância, essa diferença. Existia uma senhora também, e esta senhora morava numa casinha bem simples, uma casinha humilde que precisava passar por uma reforma. Passava uma vida muito difícil, uma vida de dificuldade financeira, alimentar, em todas as outras áreas. Todas as vezes que esta senhora rica via aquela senhora pobre, ela tentava humilhar e humilhava aquela senhora. Todas as vezes que ela encontrava com ela no supermercado, na rua, na frente da casa, ela tentava e humilhava aquela senhora. Um dia aquela senhora rica teve uma ideia. Ela pensou: eu vou pegar um cesto bem grande e vou preparar esse cesto. E este cesto vou mandar por uma das minhas serviçais. E esta serviçal vai dizer para aquela senhora: cada um recebe aquilo que merece. Quando chegar lá, vai entregar o cesto, vai falar: a minha senhora, o nome tal, mandou te entregar e mandou te dizer: cada um recebe aquilo que merece. Aquela senhora preparou aquele cesto, cobriu o cesto, chamou a serviçal disse: estou aqui, o que posso servi-la? E então levou o cesto, bateu na porta daquela senhora e entregou àquela senhora e falou estas palavras: a minha senhora, fulano de tal, a sua vizinha, mandou te entregar esse cesto e mandou dizer: cada um merece aquilo pelo qual, cada um recebe aquilo pelo qual merece. Aquela senhora então pegou de todo coração, de todo grado, e destampou o cesto. Sabe o que estava dentro daquele cesto, irmão? Só lixo. Tinha só lixo dentro daquele cesto. Lixo dentro do cesto.
Aquela senhora se entristeceu, mas ao mesmo tempo ela falou para aquela moça: por favor, espera um pouquinho que eu vou preparar um presente para você levar também para a sua senhora. E ela ficou ali esperando. Ela pegou aquele cesto, tirou todo o lixo, limpou, lavou o cesto com muito cuidado, enxugou o cesto, e ela foi lá no fundo da sua casa. Chegando lá no fundo da sua casa, ela tinha uma plantação de flores, as flores lindas, de diversas cores. Ela então colheu as melhores flores que ela tinha naquela plantação de flores, e ela cortou direitinho, ajuntou em molhos, colocou dentro daquela cesta, tampou a cesta e falou: olha, leva por favor com muito cuidado para a sua senhora, e quando chegar lá fala, cada um dá aquilo que tem. E aquela senhora pobre cobriu, levou, chegou lá, a serviçal falou: o que está acontecendo? Você está trazendo o cesto? Porque a senhora mandou te dar um presente, e ela mandou dizer: cada um recebe aquilo que tem. Cada um recebe aquilo que tem. Ela então destampou e ela viu o cesto todo cheio de flores e ela se envergonhou. Qual é a moral da história, queridos e amados irmãos? Algumas pessoas do profundo do seu coração têm amor para dar, ela vai dar amor. Outras têm desprezo, têm humilhação, têm ruindade, têm maldade. Ela vai dar aquilo que ela tem, que ela produziu dentro do seu ser, dentro do seu coração. Quando nós olhamos para esta palavra maravilhosa, a palavra de Deus aqui no capítulo de número 16, do primeiro livro de Samuel, nós estamos vendo um momento que Israel iria passar, chamado momento de transição. Israel estava vindo de um período de juízes que julgavam ao povo, e agora adentra um período chamado período de monarquia, o período real, o período pelo qual os reis assumem os seus postos e governam o povo. Aliás, é bom nós lembrarmos que o povo, quando estava sendo liderado pelos juízes, eles tinham um líder ali representando a Deus, ou líderes que passaram ali. Vou falar só o nome de um, porque existiam vários juízes, né? Vocês já ouviram falar de Débora, a profetisa, que foi juíza também. Já ouviram falar de um homem chamado quem? De um homem chamado Gideão, que também foi juiz. E o último deles que nós podemos presenciar aqui na palavra de Deus é este homem que está na qualidade aqui de sacerdote, chamado Samuel. Foi o último dos juízes. Então o povo começou a pedir. Esse período que os juízes passaram é um período chamado período teocrático, ou seja, o representante de Deus estava ali, que era o juiz, mas era Deus que governava, que dava as leis. É Deus que então abençoava a nação e direcionava a nação para aquilo que Deus queria que eles andassem, vivessem e fossem. Mas o povo vendo os povos vizinhos, os filisteus, os amorreus, jebuseus, todos aqueles eus, os povos vizinhos tinham reis, tinham homens que lideravam. Então eles chegaram para Samuel e falou: Samuel, nós também queremos ter um rei que nos governe. Nós também queremos ter um rei que se assente com a sua coroa e nos governe. Então o povo pediu, e então Samuel, consultando a Deus, Deus então levantou um homem chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi levantado, muitas pessoas falam do lado obscuro, do lado errado de Saul, mas Saul foi levantado segundo a vontade de Deus. Era um homem robusto, era um homem que tinha boa aparência, era um homem que Deus o escolheu para governar o povo. Mas Saul começou a errar, Saul começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Uma delas que nós podemos aqui ver é que o rei Amaleque foi poupado, juntamente com quê? Juntamente com as suas crias, juntamente com a sua família, juntamente com as mulheres, juntamente com todos aqueles animais. E ali Saul, quando poupou, matou o exército, destruiu as cidades, ele pensou: eu vou agradar a Deus, porque eu estou poupando o rei, que vai vir agora como nosso escravo, estou poupando a sua família, estou poupando as mulheres, estou poupando as crianças, e estou poupando todo o gado e toda a riqueza. Deus vai se agradar daquilo que eu estou fazendo. Mas Deus não agradou, porque Deus disse: você vai lutar contra ele, você vai vencer,
desobedecê-lo, e você vai exterminar todos eles, matando todos eles, porque esta é a minha ordem. Então ele desobedeceu primeiramente. Segunda coisa, eles estavam esperando a direção de Deus, eles estavam esperando Deus os direcionar para a batalha. E aí, porque Samuel, que era o sacerdote, demorou, segundo o demorar do homem, é claro, abro um parênteses para dizer a você, talvez você fale assim, meu Deus, parece que está demorando a bênção, parece que a minha cura não chega, parece que a porta do trabalho não abre, parece que as coisas não estão acontecendo para mim, está demorando, Deus. Meu irmão, espera com paciência no Senhor. Se você tiver paciência, confiar no Senhor, Ele vai inclinar para você, ouvir o seu clamor e te abençoar. O tempo de Deus, porque Deus não vive no tempo do homem, o tempo de Deus não é o mesmo seu. Deus é um Deus eterno, Deus é um Deus soberano, Deus está no controle de todas as coisas, e na hora que Ele veio preparar nós que estamos prontos para receber, Ele vem, estende a sua mão e abençoa o seu povo. Mas Saul, o rei Saul, pensou que Deus iria e estava demorando. E aí, através de Samuel, o que aconteceu? Ele então deu uma de sacerdote, foi e pegou o novilho, matou o novilho, sacrificou o novilho e apresentou diante de Deus. Deus olhando lá do céu, lá do seu trono, Ele vai e fala com o seu servo Samuel. Ele fala: Samuel, olha, você corre e volta lá para o acampamento de Israel. Sabe por quê? Porque tem algo errado acontecendo. E Deus vai dar revelação de tudo que está acontecendo. Quando Samuel chega ali, os detalhes são muitos. Uma das coisas que ele pergunta para Saul é se ele estava esperando, o que estava acontecendo. E aí Saul falou: olha, você estava demorando demais e eu fui e sacrifiquei. E aí ele então falou: olha, da mesma maneira que você foi precipitado, se colocou como sacerdote, o teu reinado está riscado, rasgado, eliminado. Deus, Ele não aceita a desobediência. Por isso que a gente usa muito aquele texto da palavra de Deus que fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas o sacrifício está falando é justamente do sacrifício, é de nós nos colocarmos no lugar onde Deus não nos chamou, de nós sermos precipitados e passarmos na frente de Deus. Aliás, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: se Deus tem um dos 3 atributos, que é todo o poder, que é saber de todas as coisas, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, falando o primeiro que eu acabei de falar, que é o atributo do poder de Deus. Se Ele tem todo o poder, descansa, meu irmão, porque não tem Satanás, não tem ser humano, não tem governo, não tem lei que vai suplantar o poder de Deus. Deus é todo poderoso, e se Ele é todo poderoso, nada fica diante do poder de Deus, porque na hora dele Ele age, ninguém pode impedir a ação e o poder de Deus. Ninguém é maior do que Deus, ninguém é mais poderoso que Deus, ninguém sabe mais do que Deus, ninguém pode estar em todos os lugares, a não ser este Deus que criou todas as coisas, você e eu, e Ele está aqui nesta manhã para dizer a você: fica tranquilo, porque na hora que Ele agir, não tem diabo, não tem demônio, não tem ser humano que pode impedir o agir do poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí foi rasgado: é melhor obedecer do que sacrificar. Samuel falou: a desobediência é como um pecado de feitiçaria, como um feiticeiro, é como fazer feitiçaria, meu irmão, desobedecer. Sabia disso? A Bíblia está dizendo aqui, vou ler para você, versículo 22 do 15. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atentar, ou seja, ouvir e obedecer, atentar, fazer a vontade de Deus, é melhor do que a gordura de cordeiros ou de carneiros. 23, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, desobediência, rebelião, está tudo no mesmo pacote. Você desobedece, você rebela, você não aceita. Rebelião é não aceitar, é não submeter, é não se colocar debaixo da vontade de Deus para a sua vida. Então rebelião, desobediência, é o que? É como pecado de feitiçaria.
E a obstinação ou a teimosia, isso que a palavra obstinação significa. A teimosia é como a iniquidade de idolatria. Então, quando a pessoa se coloca teimosa, é a mesma coisa de idolatrar outros deuses, de buscar outros deuses, de submeter a outros deuses. Mas nesta manhã eu vim aqui para poder pregar para aquele que quer e vai obedecer à vontade de Deus. Tem alguém aqui que quer obedecer, que é obediente à vontade de Deus? Se não abra o seu coração, porque o Espírito vai trabalhar na sua vida para te fazer obediente à vontade de Deus. Vale amém da igreja? Amém? E aí, por causa disso tudo, voltando ao texto que eu acabei de ler com vocês, o que acontece? Deus levanta o sacerdote, o profeta, o juiz chamado Samuel, e manda ele descer à cidade de Belém. O lugar que era o quartel-general dele era Ramá, mas ele desce a Belém. Chegando em Belém, Deus já havia revelado tudo para ele. Você vai, mas você vai chegar àquele lugar e dizer que você veio para sacrificar, porque se você for só para encontrar com Jessé e a casa dele, Saul vai pensar que você está contra o rei e vai mandar te matar. Então você vai para exercer o ofício que você exerce sempre, que é sacrificar a mim, que é adorar a mim, que é levantar altares, matar animais e adorar a mim. E aí ninguém vai te perseguir. E é isso que aconteceu. Descendo ali, ele então encontra com a família de Jessé, encontra com os anciãos, mas convida a família de Jessé para participar. E aí tem um encontro na casa de Jessé. E quando encontra ali com vaso, com chifre de azeite, o Senhor diz para ele: é nessa casa que eu vou me prover de um rei, que eu vou me prover de alguém que vai substituir a Saul. E aí o que acontece, queridos? Ali estão os filhos, 6 filhos de Jessé, assentados à mesa. Começa a passar um após o outro. Começa a passar Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai e Ozem. Já desde o primeiro, quando passa, no coração de Samuel olha a aparência desse. Esse que é o primeiro primogênito que se levanta, olha a aparência. Ele é robusto, ele é bonito, ele tem um cabelo bonito, ele tem uma boa aparência, bem vestido. É esse que Deus vai me dar o consentimento, eu vou ungir ele, e ele vai ser o novo rei de Israel, para enfrentar os adversários e para cumprir o propósito de Deus. Mas naquela mesma hora, o Espírito de Deus, a voz de Deus ecoou dentro do homem de Deus chamado Samuel, e ele disse assim: olha, Samuel, o homem, ele sempre olha para a aparência do homem, o homem sempre olha para o estereótipo. É claro que há uma tendência nossa, queridos, se nós chegarmos num lugar onde está todo mundo bem vestido, se tem pessoas que estão menos bem vestidas, com roupas mais simples, a tendência dos nossos olhos é de julgar quem está mais bem aparentemente vestido, com terno, com vestido, com trajes de gala, a nós colocarmos estas pessoas em patamares mais elevados socialmente, monetariamente, e as outras colocarmos mais nos degraus inferiores. Há uma grande tendência, quem chega com um carro de $100 mil e o outro que chega com um carro de $4, $5 mil. Há uma tendência de nós, como seres humanos, julgarmos segundo a reta exterior, a aparência do ser humano. Mas nesta manhã a palavra de Deus, ela vai contrária a este julgamento, a esta escolha. A palavra de Deus fala que o ser humano olha para aquilo que está do lado de fora, porém o Deus que pode com seus olhos de chamas de fogo, como diz no primeiro capítulo de Apocalipse, que dos seus olhos saíam como se fossem chamas de fogo, olhar todas as coisas, da sua boca uma espada, como ela
é uma espada que ela tem o quê? Que ela tem um corte bem fino. Ali diz que os olhos de Deus, quando fala que é como chamas de fogo, é porque ele penetra todas as coisas. Não tem parede que vai deter os olhos de Deus ver. Não tem escuridão de hotel que vai deter o adultério. Não tem lugares escondidos que são assinados contratos fraudulentos, porque os olhos de Deus podem ver todas as coisas. E ainda mais, escuta bem, os olhos de Deus podem entrar dentro da sua mente, dentro do seu coração, dentro do seu ser, e ver tudo humanamente, espiritualmente falando. Ele virou para Samuel e falou: Samuel, você está olhando para a aparência, ou para as aparências dos filhos de Jessé, porém eu, Deus, eu não olho para a aparência exterior, eu olho para o coração. Ou seja, Deus está dizendo: eu olho para aquilo que está do lado de dentro, aonde o ser humano, ele pode aparentemente, exteriormente julgar, mas dentro de você, meu irmão, só quem pode ver, quem pode julgar é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E nesta manhã, Deus me traz a falar um pouquinho com vocês sobre a questão de nós sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres, aqui está dizendo: o Senhor não vê como vê o homem. Olha o versículo 7, o homem olha para o que está diante dos seus olhos, julga e dá conceitos para o que está diante dos seus olhos, porém ele está dizendo, o Senhor, eu olho para o coração. Deus olha para aquilo que está do lado de dentro. Se tem algo maligno, Deus está vendo algo maligno. Se tem algo bom, Deus está vendo algo bom. Se tem algo perdoador, Deus está vendo o perdão. Se tem algo que não perdoa, que é duro, que é amargo, Deus também está vendo. Porque preste atenção numa coisa, irmão, antes de você tomar uma ação, você tem que arquitetar, planejar, você tem que remoer dentro de você. E aí o ser humano que está do seu lado, talvez você está dando tapinha nas costas de alguém dando tapinha nas suas costas, mas dentro daquela pessoa está maquinando coisas ruins e más contra você, está te abraçando como o tamanduá, né? O abraço do tamanduá, unhas grandes, mas enfiando nas suas costas a falsidade, demonstrando atitudes fraudulentas, carnais e diabólicas. Deus está vendo tudo isso, mas aqui nesta manhã nós não viemos para falar nisso, nós viemos aqui nesta manhã para falar com você que Deus está à procura de corações que sejam de acordo na medida, na qualidade que Ele quer que nós, como filhos dele, sejamos. 2 vezes na Bíblia você vai perceber, uma delas está aqui, que Deus está procurando o coração que seja segundo o coração dele. Outra passagem da Bíblia que nós percebemos no Evangelho de João é que Jesus, virando para aquela mulher chamada samaritana, ele falou assim: olha, mulher, não vai ser nem em Gerizim, lá no monte, nem aqui em Sião, aqui neste monte onde os judeus adoram, que o Pai vai ser adorado, mas o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Então estas 2 passagens, essas 2 vezes, Deus está à procura de quem? Primeiro, no Novo Testamento, de adoradores. Aqui, Deus está à procura de homens e mulheres que tenham o coração que agrade a Ele. Vale um amém, um glória a Deus da igreja, aleluia. O que fazer, como ser como pessoa, segundo o coração de Deus. Estas pessoas que são segundo o coração de Deus, este homem chamado Davi, que era um homem, um rapaz segundo o coração de Deus, ele deve ter, ou elas devem ter, valores do reino. O que são valores do reino? Eu vou te citar pelo menos 2 de vários valores do reino. Primeiro valor do reino é o valor que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 21. Escuta bem, lá está dizendo, Jesus está falando assim: olha, eu vou colocar diante de você o que? Tesouros. Mas vocês precisam de escolher aonde estes tesouros estão. Jesus mesmo disse no capítulo 6 de Mateus 19 a 21, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas nós devemos ajuntar tesouros aonde? No céu. E lá o versículo 21 está dizendo: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará
o vosso coração. Se o coração do ser humano estiver nas coisas dessa terra, nas coisas materiais dessa terra, sabe o que vai acontecer? Ali está o tesouro do ser humano. E os valores do reino não são estes. Jesus está dizendo de tantos valores que eu poderia abrir com vocês o capítulo de número 5, de número 6 de Mateus e começar a ler o Sermão do Monte, que ali são os valores do reino de Deus. Mas só estou trazendo esses dois exemplos aqui para vocês entenderem que o coração de um homem, de uma mulher que agrada a Deus tem que ter valores do reino, tem que ter o valor da Bíblia. A Bíblia tem que estar dentro do coração desta pessoa para agradar o Deus da Bíblia, o Deus do reino, o Deus da nossa salvação, aleluia. Então o primeiro valor, Jesus está dizendo, olha, aonde estiver o teu tesouro, onde está o teu tesouro, no céu ou na terra, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Segundo valor do reino, só para exemplificar, é o valor da nossa vida como ser humano. Se nós andamos confiando em Deus, ou se nós andamos com ansiedade diária na nossa vida. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo de número 6, 25 a 34, sobre coisas tremendas e maravilhosas que vai de contramão à ansiedade que o ser humano vive. Qual é a ansiedade? Ansiedade de pensar como que ele vai comer, como que ele vai vestir, o que ele vai comprar, como é que ele vai trabalhar, como que ele vai passar na face dessa terra, se sustentando, tendo condição de viver uma vida aqui na terra, ou morrer de fome, ou ter alimento, ou ter água, ou ter saúde. Lá vai falar sobre todas essas coisas. Jesus vai entrar em contraste com as pessoas que andam ansiosas, que não confiam em Deus, e ele dá exemplos que Salomão vestiu de glória, que os lírios do campo não plantam, não semeiam, e tem muito mais glória e formosura que Salomão. Ele vai falando de coisas tremendas e maravilhosas, e quando ele chega no versículo 33, ele mostra o valor daquele que tem um coração voltado para os valores do reino de Deus. Ele diz, mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo? Olha, se o nosso coração confia em Deus, ele não vai ter ansiedade, ele não vai cair em depressão, ele não vai se suicidar, mas ele vai estar com seus pés firmes na rocha, confiando que Deus proveu hoje, amanhã o Senhor também vai prover. É porque nós acreditamos nesta palavra aqui, que não é só o livro, a Bíblia, mas esta palavra que está dentro de nós, que é poder de Deus dentro de nós. Se esta palavra aqui emanou deste livro, entrou dentro de mim, e eu tenho ela 24 horas na minha vida, eu busco primeiro o reino de Deus. Eu não vou atrás de part-time, full-time, mortar-me, sepultar-me, não, eu vou primeiro buscar o reino, porque Deus vai abrir as portas do trabalho para mim, e me sustentar, porque Ele é todo-poderoso. Quem serve um Deus todo-poderoso aqui nesta manhã? Esse é o Deus que está preocupado aonde está o seu coração. Esse é o Deus que está preocupado quais são os valores do reino em você. Qual é o reino que você está servindo ou está inserido? Qual é? Qual é o reino? O reino humano ou o reino celestial, o reino de Deus? O reino humano ou o reino celestial? Tem gente que crê mais no presidente da República dos Estados Unidos e do Brasil do que crê no soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas que estão pondo mais a confiança no green card e na cidadania americana ou na cidadania europeia e brasileira do que acreditar no nome escrito no livro da vida. Nesta manhã eu vim dizer para você, aonde está o teu coração? Se o teu coração está no planeta Terra, eu tenho uma má notícia para te dizer: vai perecer tudo aqui, meu irmão. Tudo aqui vai passar. Lá em Pedro está dizendo que vai queimar como se fosse um meteoro que queima em chamas, que por causa da grande velocidade há um contato com todos os gases no espaço sideral e ele arde em chamas. Este planeta vai ser tomado, escuta bem, no último dia, não estou pregando escatologia, mas só dando uma palhinha. No último dia, quem pensa que a terra dele vai ficar aqui na terra, que a casa dele vai ficar aqui eternamente, que ele vai plantar uma semente aqui e que este planeta vai durar eternamente, está muito enganado. Esse planeta
vai queimar como fogo, vai desaparecer, porque o que Deus tem para nós é muito melhor do que o planeta Terra. O que Deus tem para nós é a chamada Nova Jerusalém, que desce ataviada do céu. Aleluia! Lá não tem tristeza, lá não tem dor, lá tem árvore da vida no meio do jardim, lá tem o rio como um cristal, ruas de ouro, mar como cristal, pedras que estão no muro desta cidade, e no meio dela tem o trono de Deus assentado, e nós estaremos para todo sempre, sem dor, sem envelhecimento, eternos como Deus, junto com Deus, na eternidade. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Mas escuta bem, para estar lá, eu não tenho uma boa notícia para quem tem um coração aqui. Tem que estar com o coração voltado para lá. Tem que ter um coração segundo o coração que Deus quer que nós tenhamos. Ter e ser uma pessoa, um servo segundo o coração de Deus. Para ter esse coração, Deus vai requerer um posicionamento nosso. Para ter esse coração, por que Deus vai requerer um posicionamento nosso? Porque Deus, Ele conhece o coração do homem. Se Deus conhece o coração do homem, e temos que tomar um posicionamento, a chave para tudo isso se chama as nossas atitudes em relação a Deus. As nossas atitudes em relação a Deus. Pastor, eu posso te enganar, os membros da igreja podem te enganar, mas dos olhos e da grandeza de Deus, ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar, porque dentro do nosso ser, quem prescruta, quem vê tudo, até os órgãos que estão dentro, e até a parte humana, e até a parte espiritual que está dentro de nós, é o raio-x dos olhos de Deus. Desses olhos, meu irmão, ninguém esconde nada, ninguém esconde nada. Então o que vai depender é o nosso posicionamento, as nossas atitudes diante de Deus, porque Deus, Ele conhece o coração do ser humano. Quer um texto aí? Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, está lá em Atos 13, 22. Levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testificou, o próprio Deus testificou. O que Deus falou? Olha Deus testificando, olha Deus testificando. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então Davi tinha alguma coisa que parecia com Deus, tinha ou não tinha? Tá falando aí, não tá? Eu rejeitei Saul, tirei ele de cena, mas agora, dentro da família de Jessé, eu encontrei um chamado Davi, que é um homem segundo o meu coração. Vou terminar de ler o texto. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Primeira coisa, para nós termos um coração segundo o coração que Deus quer que nós tenhamos, que seja como um coração de Deus. Primeiro, nós precisamos nos converter. Tem que ser convertido. Tem que ser voltado ao Senhor. O que é conversão? É 380 graus? Não, 380 graus é isso, irmãos. Ó, é eu sair da onde eu estou, dar a volta e voltar para o mesmo lugar. Ser convertido é isso, para você entender melhor. É 180 graus. Eu sair desta direção e virar para esta direção, porque esta direção está a direção de Deus. 180 graus está vendo a face de Deus. Isso é conversão. Quando eu converto, eu vou conhecer o plano de Deus. Eu vou deixar Deus traçar planos para a minha vida. Isso é converter, é se colocar debaixo da vontade de Deus. Infelizmente a nossa carne é uma milícia, uma luta. Paulo mesmo, ele falou no capítulo 7, depois entrou no 8 de Romanos, falando que há uma luta diária. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É uma luta. É a luta da carne, do não convertido, contra aquele que quer converter, que é convertido. Mas ele vai e disse: eu dou graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que eu não ando agora mais segundo a carne, mas agora eu ando segundo o Espírito Santo. Isso é conversão.
conversão, meu irmão. A palavra do Senhor fala assim, escuta bem, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo. Para nós sermos pessoas, servos, segundo o coração de Deus, tem que haver conversão, tem que haver mudança de direção, tem que haver a vontade de Deus plena. Se Deus programou alguma coisa para você, ainda que você venha escutar o não de Deus, ainda que não seja a tua vontade, a minha vontade, se nós somos convertidos, voltados para Deus, direcionados para Deus, nós precisamos de entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade, que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós queremos planejar. Quer ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Se converta à vontade de Deus. Se converta e deixe Deus traçar os planos para você. Quem está em Cristo é uma nova criatura. O homem velho passou, as atitudes velhas passaram, agora se revestiu do novo. Quem está dentro de nós, sabe quem está dentro de nós? Não é qualquer um não, irmão. Quem está dentro de nós não é aquele que imita nesses shows aí, que eles colocam em pé e ficam imitando as pessoas. Não, quem está dentro de nós é original, se chama Espírito Santo. Quem está dentro de nós é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo, e Ele olha para nós, Ele vê em nós como uma árvore, lá do Salmo 1, uma árvore junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria. E aí eu tenho uma boa notícia para você: se você é convertido como árvore de Deus, plantação do Senhor, sabe o que acontece? Que está dizendo lá, tudo que você fizer prosperará, aleluia, porque o Espírito Santo na minha e na sua vida produz frutos. Mas quem é árvore que não obedece a Deus, que não é de Deus, que é plantação do inimigo, ele produz, sabe o que? Obras da carne. E você sabe que as obras da carne são condenáveis por Deus. As obras da carne distanciam o homem de Deus, mas os frutos do Espírito, Deus vai colhendo estes frutos e o nome dele vai sendo glorificado na nossa vida. Aleluia! Quer ser alguém que tenha um coração que Deus agrada, que faça a vontade de Deus? Não está dizendo aqui em Atos: eu escolhi a Davi, um homem segundo o meu coração, que vai fazer segundo a minha vontade. Isso é conversão, meu irmão. Se você ainda está andando com o seu nariz muito em pé, com a sua cabeça muito em pé, abaixa hoje a sua cabeça, se submeta à vontade de Deus, converta-se a Jesus, seja igual a Jesus. Sabe para quê? Para que você agrade a Deus e seja igual a Deus, aleluia. Mateus 11, 28 a 30, o que está dizendo lá? No finalzinho está dizendo: e tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, o que Jesus tem para você não é carregar fardo pesado do seu eu, condenação, coração longe de Deus, não. Que Jesus tem para você, você ser igual a Ele, e este coração, sendo o coração igual a Ele, vai agradar o Pai, aleluia. Olha outro texto também na palavra, Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, ou do refrigério, pela presença do Senhor. Todo mundo está atrás de refrigério, tá? Não está? Saindo correndo do Brasil, saindo correndo dos países subdesenvolvidos, países que falam espanhol, países que estão passando crises econômicas, crises financeiras, crises sociais, e vindo para a América, achando que a América é o céu. A América não é céu, meu irmão. Se você não trabalhar, não come. Se você não trabalhar, não tem seguro de saúde para você.
Se você cair enfermo, vou te dizer uma coisa, ninguém vai ser para você, porque esse país, desculpa falar, é um país de individualismo, é um país de solidão. Esse país não é o céu, mas para você encontrar refrigério, pode estar no Brasil, pode estar na África, pode estar na América, só na presença de Deus, que vamos ter refrigério, mas tem que converter, para que Deus tire o juízo, e a mão dele venha te abençoar, dando vitória e te dando refrigério aonde você estiver. Está entendendo? Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo de Crônicas 39, parte B. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Para que o rosto de Deus, vou parafrasear, tem gente que não entende, lê o português e não entende. Para que o rosto de Deus não desvie de você, mas esteja olhando para você, você tem que se converter a Ele, se subjugar à vontade dEle, deixar Ele fazer a vontade dEle na sua vida, e aí você vai gozar de misericórdia, de piedade, e o rosto de Deus sempre vai estar olhando para você. Se Deus está olhando para nós, meu irmão, se Deus está zelando a nossa vida com os olhos, com a vontade dEle, ninguém pode ser contra nós. Vale um amém da igreja? Amém? Então isso é conversão, é voltar-se para a vontade de Deus. E eu quero isso para a minha vida, meu irmão. Já decidi desde o ano de 1993, eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero me converter a Ele, quero me virar para Ele, porque Ele está pronto a me abençoar. E se Ele está fazendo planos, pode ter certeza de uma coisa: o que Deus escreve não é ruim, o que Deus escreve é o melhor para a nossa vida. Converta-se a Ele, volte-se para Ele, deixe a vontade dEle ser empregada na sua vida, e com certeza, aonde você estiver, Deus vai te abençoar, e você vai ter um coração segundo o coração dEle. Amém? Aleluia. Segunda coisa que ter coração de Deus deve estar presente: dependa totalmente da ajuda dEle. Dependa totalmente da ajuda dEle. Depende, como a pastora deu testemunho, foi passar por uma cirurgia, por alguma coisa no hospital. Ela estava na mão dos médicos, mas a mão do médico dos médicos, com certeza ela estava nas mãos dEle. Dependa do Senhor, dependa de Deus para abrir porta de trabalho, dependa de Deus para te dar saúde, dependa de Deus para abençoar seu casamento, dependa de Deus para te fazer estar de bom humor. Você precisa depender de Deus 24 horas da sua vida. Para levantar, eu dependo de Deus para botar os meus dois pés, para andar, para ficar de pé, para comer, para trabalhar, para tomar banho, para deitar de novo. Tudo é dependência de Deus. Mas tem gente que fala: não, ó, daqui para cá sou eu, daqui para cá é Deus, e daqui para cá sou eu. Este não é o coração que agrada a Deus. Coração que agrada a Deus, olha para Davi. Davi foi para a guerra contra Golias, foi ou não foi? Golias bem treinado, 40 dias, lá do texto está falando, desafiando. Chegava na frente do exército e gritava: quem pode vir contra mim e me encarar? Quem me vencer, nós vamos nos render. E vice-versa, ninguém se levantava. Saul teve medo, o rei. Os maiores lutadores, guerreiros tiveram medo, mas chegando Davi, o que Davi falou? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que esse homem aí, lutador. Saul chegou para ele e falou: olha, Davi, esse homem é um lutador, esse homem é bem preparado. Mas Davi sabia a dependência e quem Deus era, que ele dependia. Era pequenininho, franzininho, mas ele sabia quem Deus era na vida dele, ele dependia de Deus. Porque lá ele mesmo disse para Saul, só eu vou fechar aqui, lá ele cuidando, ele chegou para Saul e falou: Saul, quem é? Primeira coisa, este incircunciso. Sabe o que é incircuncisão? Se vocês estudarem um pouquinho no Antigo Testamento, circuncisão é quando os meninos homens cortavam o crepúsculo do seu membro masculino, e ali era um pacto que era feito por intermédio daqueles meninos homens, os primogênitos, para mostrar a aliança com Deus. É claro que lá no Novo Testamento, Jesus pagando o preço, não precisava mais de fazer esse cerimonial. E aí, por que Davi usa isso? Porque ele estava dizendo: este
homem é filisteu, ele nunca cortou o seu crepúsculo, ele nunca fez uma aliança com Deus, porque quem havia feito essa aliança era visível, são as nações, ou melhor, são as tribos, são as famílias de Israel, que fazem esse cerimonial, para demonstrar com Deus a aliança. Esse homem não tem aliança com Deus. Então a primeira coisa que ele está dizendo, olha, quem é esse incircunciso? Quem é este homem que não tem aliança com Deus, para poder vir diante do povo de Deus e enfrentar o povo que tem aliança com Deus? Por isso, meu irmão, você tem que entender uma coisa: em Cristo Jesus não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem enfermidade, não tem dificuldade que pode atrapalhar de Deus te abençoar. Aleluia! Por causa da aliança que nós temos com Deus por Jesus. Temos uma aliança. Segunda coisa, o que aconteceu? Ele virando para Saul, ele falou assim: Rei Saul, o senhor está me falando que ele é grande, né? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Lá, quando eu cuidava do rebanho do meu pai, eu enfrentei foi leão, eu enfrentei foi urso. E sabe o que aconteceu? Deus me deu vitória sobre todos aqueles combates. Era um homem que confiava que Deus era com ele. Meu irmão, pode ser o maior inimigo se levantar contra você, a maior dificuldade se levantar contra você. Se você confia e depende de Deus plenamente, isso vai ser fichinha para Deus. Pode ser grande para você, mas para Deus é fichinha da glória aí, meu irmão, porque Deus tira de letra. Aleluia. Escuta bem a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra? Vamos ficar só na palavra do pastor, não. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela minha mão direita e te digo: não temas, que eu sou contigo. Isso é dependência de Deus. Segundo texto, Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem pessoas que não são mais abençoadas ou que não são abençoadas, sabe por quê? Porque ela quer passar pela luta com ela mesma, com a condição e o braço forte dela mesma, para ela chegar lá na frente e o quê? E cantar a vitória como que ela conseguiu. Meu irmão, podemos até conseguir uma coisa ou outra, mas todas as batalhas não, sabe por quê? Porque tem batalhas para nós que elas nos atrapalham por causa da nossa limitação de nós vencermos elas e prosseguimos, mas com Deus não vai ficar nenhum impedimento, porque aqui o texto está dizendo que é o braço do Senhor que vence por nós, e nós temos prazer que Deus nos abençoe, que Deus nos cure, que Deus abra a porta para nós chegarmos aqui e testemunharmos para vocês, e onde nós tivermos que Deus abriu a porta, que Ele é que tem que ser glorificado, porque quanto mais, escuta bem, você depender dEle e confiar nele, e vier contar o testemunho, mais Deus vai abrir portas para vocês, mais Deus vai demonstrar o seu braço poderoso sobre a sua vida. Dependa de Deus, confie no Senhor, entrega plenamente a sua confiança e dependa da provisão de Deus para tudo na sua vida, e aí você vai ter o segundo passo, segunda parte de 3, que eu vou pregar aqui, já estou quase terminando, do coração que agrada a Deus. Se nós colocarmos a nossa confiança em nós mesmos, o nosso braço vai, cair. Mas no braço de Deus, sempre vai ficar de pé, porque o braço de Deus é forte, o braço de Deus é poderoso, o braço de Deus, ninguém pode vencer o braço de Deus. Quem serve um Deus que é mais forte que qualquer ser humano, qualquer sistema, que é o Criador de todas as coisas, e vai fazer de você mais do que vencedor? Levanta a sua mão e agradeça a Ele. Aleluia. Vou ler o último texto dessa parte aqui, Salmos 121:2. É um texto tão lindo, lindo, mas tem muita gente que não vive isso. O salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes são os lugares mais altos da terra, ou não é? Eu levo os olhos para os montes mais altos da terra, de onde me virá o meu socorro? Aí ele vê que os montes não podem socorrê-lo,
Pode você ir para um monte mais alto, eu vou usar aqui o dilúvio, ficar lá no picozinho. Se Deus quiser mandar um outro dilúvio, você vai morrer afogado. Mas se você levar os teus olhos para o Senhor que fez os céus e a terra, Ele vai te socorrer no momento da sua tribulação. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez tanto o céu como a terra, e vai dar o livramento para o povo dele. Aleluia, que Deus tremendo. É bom falar desse Deus, né? Que Ele é tremendo. Terceira e última coisa, coração que agrada a Deus. Primeiro, qual é? Coração convertido à vontade, submete à vontade de Deus. Segundo, um coração que depende da provisão de Deus, da provisão divina, não importando as circunstâncias. Pastor, eu estou passando, estou dando só um exemplo, né? Porque para nós a questão mais grave hoje em dia é um câncer ou é o coronavírus. Pastor, o meu parente está lá no leito que vai se desligar o aparelho, ele morre por causa do corona. Meu irmão, a única solução, se Deus quiser, é só Ele na vida do seu parente. Só Ele pode ressuscitar. Só Ele pode curar. Dependa até o último segundo para Deus operar um milagre. E Ele pode e vai operar um milagre. Amém? Terceira coisa, arrependimento. Conversão, dependência total de Deus e arrependimento. Davi era um homem que foi abençoado em tudo, mas era um homem sincero, porque ele reconhecia os seus erros. Davi demonstrou integridade e humildade ao admitir o seu erro. Davi, quando adulterou, irmãos, não vou entrar por esse caminho, mas só para falar com vocês, ele confessou, quando escreveu alguns salmos, que ele era um homem que errou, que ele era um homem que pecou, e que ele carecia do perdão e da graça de Deus. Ele não se colocava como homem duro, porque tem pessoas que assim, quando elas chegam em determinado patamar, em determinada patente da sua vida, talvez é um diretor de uma empresa, ela não quer reconhecer o seu erro, porque ela acha que o seu patamar, que a sua altura, não pode se humilhar e reconhecer a sua falibilidade humana. Se nós podemos estar lá, reconhecemos, há uma grande propensão, e Deus quer nos perdoar e nos abençoar e nos elevar de novo, porque Ele é todo poderoso. Caía do homem, mas quem levanta quem é? É o próprio Deus, as nossas vidas. Olha o que a palavra do Senhor fala, 2 de Crônicas, usamos muito este texto, 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e o quê? Se arrepender dos seus maus caminhos, né? Eu então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que? Sararei a sua terra. Você pode orar o tanto que for, se não houver arrependimento, não vai ver terra, o que? Restaurada e abençoada. Olha o Salmo 51, de 1 a 4, terminamos aqui com esta citação, diz assim, Davi diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha que abrir do coração, irmão, presta atenção, aqui nós estamos falando de um rei, que já está na qualidade de rei, é a autoridade máxima do reino, a coroa está na cabeça dele, mas quando ele peca, ele vem aqui e escreve um salmo, um cântico, demonstrando que a alma dele está querendo pôr para fora. É isso que nós temos que fazer, meu irmão, não é ficar guardando a culpa, ainda que vai ter as consequências, coloca para fora, coloca aos pés da cruz, confesse que você está arrependido, está agora com vontade de ser perdoado, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem não confessa e não deixa, jamais vai prosperar. Quem quer ter um coração segundo o coração de Deus, sempre vai se arrepender
daquilo que praticou de errado, pedir perdão ao único que pode perdoar, que é Jesus, que morreu na cruz por nós, e com certeza quem sabe do nosso coração é só Deus. Ele lá do céu vai lançar o perdão poderoso para nós, nos perdoar, sarar nossa terra e nos fazer prosseguir dia após dia na caminhada de ter um coração segundo o coração que agrada a Ele. Se nós, pelo menos, preste atenção, poderia citar mais coisas, mas você percebe isso na vida de Davi. Você percebe Davi, um homem que submete, que converte a vontade de Deus, que volta-se para Deus. Você percebe que Davi depende de Deus, da provisão de Deus, do caminhar de Deus, do direcionar de Deus em tudo no seu reino, e que Davi se arrepende quando peca, sempre quando pecou, se arrependeu e viu que o único que tem todo o poder para o perdoar, para o levantar, era Deus. Isto foi o motivo, ou estes foram os motivos, preste atenção, a maneira com que Davi se apresentava com seu ser, de dentro para fora, diante de Deus, que Deus olhou para ele e falou: olha, tem um homem lá embaixo, é menino ainda, mas é esse que eu vou ungir a rei, é esse que eu vou levantar, porque este tem um coração que me agrada, este tem um coração que vai fazer a minha vontade. Nesta manhã aqui nesta igreja, nesta tarde, será que Deus pode, com seus olhos, que o pastor não pode ver, que eu não posso ver, mas os olhos de Deus que pode ver, será que Deus pode passar aqui nesta manhã e começar a ver corações, e ver corações que Ele busca, que são corações que agradam Ele? Ou Deus vai passar aqui e vai fazer igual aos de Sodoma e Gomorra? Estão lembrando da passagem de Sodoma e Gomorra? Se não estão, vou lembrar vocês. Diz que Abraão chegou para Deus porque Ló estava num apuro. Deus havia mandado um anjo na casa de Ló e falou: sai depressa, Ló, desta cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus vai mandar fogo sobre estas duas cidades e acabar, porque a iniquidade ultrapassou a vontade de Deus. E aí Abraão chegou para Deus e falou: Senhor, eu vou lá socorrer, mas Deus, presta atenção numa coisa, se naquelas duas cidades o Senhor achar 50 justos, o Senhor livra? Livra. E aí não tinha 50. Deus, se achar 10, livra? Livro. Não tinha 10. Estou falando assim, né, que estava na Bíblia. Se achar 5, Senhor, livra? Livro. Não tinha 5. Se achar pelo menos um, meu Deus, o Senhor livra, um justo, o Senhor livra? Livro. Mas diz que não achou ninguém natural daquela terra. Os únicos que Deus mandou tirar foi Ló e a sua família. E ainda diz mais: olha, se vocês escaparem pela sua salvação, não olha para trás, escapa-te e não olha para trás. E diz que a mulher de Ló, infelizmente, foi olhar para trás, olhou para aquilo que estava deixando e disse que ela virou uma estátua de quê? De sal. Eu vim aqui nesta manhã, meu irmão, Deus tinha me dado outra mensagem, mas o Espírito Santo me fez mudar a mensagem. Eu preparei a mensagem que Deus queria. Olha, nós estamos vivendo a última hora na face da terra. Não é tempo de brincar de ser crente, não é tempo de brincar de ser membro de igreja, não é tempo de vir para cá e ficar distraído. É tempo de ligar no céu e desligar da terra. É tempo de se arrepender, de converter, de submeter à vontade de Deus, de depender de Deus. É tempo de confessar pecado e abandonar o pecado e não viver mais pecando e não viver mais errando. Você pode esconder do papai, jovem, esconder da mamãe, você pode esconder do diretor da escola, mas dos olhos do Deus que te fez, ninguém poderá esconder aquilo que nós estamos praticando e não deixando. Mas nesta manhã, é a manhã do quebrantamento do Espírito Santo. É a manhã que o Espírito Santo quer entrar aí. E aí ele fala, Paulo fala assim: não sabeis vós que sois casa de Deus, que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se vós destruírem a casa de Deus, o templo de Deus, Deus também vos destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é um templo sagrado, é um templo santo. Isso quer dizer que se nós queremos ser cristãos de verdade, ter coração segundo o coração de Deus, nós temos que desvencilhar de nós largarmos de mão das coisas que a terra ensina. Irmão, é muito fácil
nós nos apegarmos às coisas que vivem e que ensinam aqui. Preste atenção, eu cheguei nessa terra tem 20 anos. Esse ano fez 20 anos. 2001 eu cheguei aqui nos Estados Unidos. 2001 não tinha telefone nessa tecnologia como nós temos. Estou dando só um exemplo, que esse aqui é um computador na nossa mão. Tudo que você faz aqui, faz invoice para mandar para a pessoa, recebe e-mail, acessa a internet, vê vídeo, faz vídeo, tudo. Corta a pessoa que está do seu lado, que talvez você não quer que fique, fica só você na foto, posta no Facebook, faz cartaz, faz tudo aqui, ó. Computador na nossa mão, a tecnologia, tudo está desenvolvendo, e a coisa ruim também está desenvolvendo, está entrando no coração das pessoas. Mas nesta manhã eu vim dizer para você: blinda o teu coração com a palavra, meu irmão. Vão passar céu, vão passar terra, mas a palavra não pode passar da tua vida. É ela que te converte, é ela que te muda, é ela que te leva para o céu, é ela que não deixa a tua mente mudar e ser moderna com as coisas satânicas e terrenas e diabólicas. A Bíblia vai te fazer moderno a cada dia, mas moderno para agradar a Deus. Aleluia, aleluia. Esta é a manhã que o Espírito está aqui com cântaros de água, e Ele quer ter um encontro com você. Pastor, eu já sei que eu passei, mas eu não sou pastor aqui da igreja, me desculpa, e eu vou tomar mais tempo, viu? Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo quer lavar tua alma hoje, lavar da sujeira do mundo, lavar da condenação do pé. Tem o diabo está aí soprando, falando: não tem problema não, é só um cigarrinho de maconha. Tem problema não, é só um sexo depois. Ali você não vai fazer mais, é só um sexo depois da escola, lá dentro do banheiro, ninguém tá vendo. É só um copinho de bebida. É só uma injeçãozinha na sua veia. É só um dia no motel que você adulterou, você não vai fazer mais. O diabo tá achando que as coisas são pequenas, que o pecado é pequeno. Pecado é pecado, meu irmão. Pecado é pecado. Hoje está aqui aquele que vai te dar consciência do que é pecado, que quer te perdoar, e ele diz: não peques mais. Vai e não peques mais, porque se continuar pecando, não tem um coração segundo o meu coração. Não tem um coração que me agrada. Fica de pé, por favor. Coração limpo. Senhor, quem entrará no teu tabernáculo? Uma das coisas lá está falando: quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Amém. Esses são aqueles que Deus está procurando. Fecha os teus olhos agora. Aleluia. Não tenha vergonha do chamado que eu vou fazer para você aqui. Hoje é o dia de submeter a vontade de Deus para a sua vida. Qual a vontade de Deus, pastor, para a minha vida? A vontade de Deus é dele te direcionar, é dele traçar os planos, fazer o plano. Deus quer ter um assentar com você e dele mostrar os planos para você. Isso que o patrão faz para os funcionários. Está aqui o plano. Eu vou ler, eu vou explicar e vocês têm que executar. Isso que Deus está falando. E os planos de Deus não são planos do seu patrão, ou dos patrões, ou dos seres humanos. Os planos de Deus estão munidos e baseados na palavra, no céu. E os planos de Deus, escuta uma coisa para você dar um glória. Os planos de Deus que Ele vai apresentar para você hoje jamais darão errado. É perfeito, é certo e pode ter certeza que é muito mais do que raspadinha, é muito mais que loteria, que isso é pecado fazer, viu? Loteria, raspadinha, para de jogar se você joga, porque isso vai comer o seu dinheiro e vai te iludir e desagradar a Deus. Os planos de Deus é para aquele que confia que Deus pode abençoar o fruto do seu suor, abençoar a inteligência que Ele te dá para você abrir uma companhia e quem sabe te fazer rico. Esse é o Deus que eu sirvo, um Deus santo e que tem coisas maravilhosas para dar certo na minha vida. Aleluia. Pergunta que eu quero fazer para você, fecha os teus olhos. É se você quer ter um coração segundo o coração que Deus está procurando. Amém. Mas esse coração que Deus está procurando, primeiro, não é um coração que confia em si mesmo. Não. É um coração que converte para confiar nos planos de Deus. Segundo, é um coração que depende de Deus. Não depende do dólar da América. Não depende do trabalho na América. Não depende do diploma na América. Igual eu falo com o meu filho que está fazendo engenharia civil, começou esse ano. Falei: meu filho, você teve boas notas, ganhou quase o scholarship todo, glória a Deus. Mas meu filho, quem vai fazer você abençoado é o Deus que você serve. Porque para Deus o teu diploma não é nada, é um pedaço de papel.
A tua sabedoria humana é um pedaço, é nada para Deus. Mas se você depender de Deus, você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Dependa de Deus, meu irmão. Você está na América, mas acima da América tem um Deus que comanda a América e comanda a sua vida. E último lugar, não deixa, por favor, meu irmão, o diabo enganar você achando que é um pecadinho, que tem pecadinho, que tem pecadão, que você não precisa de pedir perdão. Meu irmão, se você mentiu para alguém, é motivo de você pedir perdão e abandonar a mentira e prosseguir para frente. Porque um coração que não fica praticando as mesmas coisas é um coração que Deus está trabalhando e que agrada a Ele. A minha pergunta é, para não adiantar mais, se você foi tocado por esta mensagem, Deus olhou para a casa de Jessé, não é Abinadab, não é Samar, não é Ozei, não é nenhum daqueles 6, mas o 7º que estava lá cuidando das ovelhas, que ninguém lembrou dele, mas que foi preciso Samuel perguntar, ainda tem mais alguém? Aí o pai lembrou, tem sim, tem um tá lá cuidando das ovelhas. Para tudo aí. Nós não vamos comer, celebrar enquanto ele não chegar. Quando aquele menino chegou, meu irmão, cheirando pasto, cheirando ovelha, todo sujo do pasto, com seu embornalzinho do lado, cajadinho na mão, tirou as sandálias, o Espírito na mesma hora testificou, é esse que tem um coração que está agradando a mim, é esse que você vai levantar, colocar ele de joelho e derramar o óleo, e diz que quando derramou o óleo, o Espírito Santo tomou a vida de Davi. É isso que vai acontecer aqui nesta tarde, pastor Robson. Deus vai perdoar pecados, Deus vai colocar confiança nos corações, Deus vai colocar conversão para depender dele, Deus vai mudar as vidas. Sabe por quê? Porque Deus quer transformar homens e mulheres que tem o coração segundo o coração dele, que agrada a ele. Sabe o seu lugar hoje? Se você quer ter o coração transformado, e ponha-se de joelho aqui agora, por favor, no nome de Jesus. Sai rápido, sai rápido, sai rápido. Põe para mim um hino aí, algo novo, algo novo. Sai rápido, sai rápido. Coração transformado. Não importa se você errou, se você não errou. O que importa é, Deus, eu quero ser transformado, eu quero ser lavado pela água do Espírito. Senhor, eu quero ser como Davi, pequenininho, ainda que tenha boa aparência, mas o menorzinho da casa, que ninguém dava nada, mas lá dentro tinha alguma coisa que pertencia a Deus, que Deus valorizava: o coração, as atitudes, as intenções. Talvez as pessoas te criticam, talvez as pessoas te condenam, mas meu irmão, preocupa não, porque quem vê a tua vida é Deus. Quem vê a tua vida é Deus. É Deus que quer olhar para dentro de você e te aprovar. É Deus que quer bater o carimbo verde em você. É Deus que quer escrever a aprovação, approved. Deus que quer aprovar a tua vida, o teu dia a dia. É Deus, é Deus. É Deus que vai mudar o teu coração. É Deus que vai levantar uma geração nessa igreja que não critica, que não tem medo de fazer, que ajuda os pastores a fazer, que não quer rebeliar contra a vontade de Deus, mas que quer submeter à vontade de Deus. Tem um coração de humilde, obediente. Faça o que Deus colocar no coração do vosso pastor. Faça o que o Espírito Santo estiver falando com você. E sabe o que vai acontecer? Escuta uma coisa, eu vim aqui como profeta de Deus em nome de Jesus. 2022 vai ser um ano de virada na sua vida. Vai ser um ano de revolução na sua vida. Vai ser um ano que Deus mais vai te abençoar na América. Mas tem uma coisa, se você tiver um coração, primeiro, convertido a Deus para fazer a vontade dele. Segundo, um coração que dependa da provisão de Deus 24 horas. Para ser curado dependa de Deus, para abrir porta de trabalho depende de Deus, para o teu namoro dependa de Deus, para o teu casamento dependa de Deus, para os teus filhos dependa de Deus, para o teu ministério dependa de Deus. Tudo é dependência de Deus. E por último, arrependa. Não deixa este pecado virar uma crosta suja na sua vida. Se você pecar hoje, arrependa e fala: Espírito Santo, volta no começo para mim. Espírito Santo, me perdoa, me ajuda, porque eu não quero continuar pecando. Confesso que eu sou um pecador, confesso que eu errei, me ajuda a não cometer mais esse erro. Faz como Davi no Salmo 51, ele colocou tudo para fora, colocou tudo para fora, confessou tudo, mas ele declarou que ele confessava, se arrependia e que carecia do perdão de Deus. Faça isso nesta manhã. Levanta para mim este hino. Espírito vem, Espírito vem, aumenta mais. Espírito Santo venha. Espírito vem,
Espírito vem, Espírito Santo. Peça a Ele para entrar. Ele que convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Eu quero viver algo novo. Quer viver algo novo? Começa a falar com Deus aí. Começa a falar com Deus enquanto o pastor está te ungindo. Faz o teu coração arder de novo, meu irmão. Coração perdoado, coração arrependido, é coração que arde de novo. Aleluia. Aleluia. Senhor, faça essa igreja viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Espírito Santo, faça-nos conhecer mais das grandezas de Deus. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero pedir os pastores, ora por essas pessoas, por favor. Sejam guiadas pelo Espírito Santo para orar. Aleluia. Enquanto o hino está passando, eu quero orar por vocês. Deus, começa agora a entrar em um ato de transformação nestas vidas. Senhor, vai transformando esses corações parecidos com o de Jesus. Corações humildes, corações obedientes, corações transformados, corações bondosos, corações, meu Deus, que são humildes e parecidos com o Senhor.